Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Laginha, Minas Gerais, com o Cantar do Galo do lado aqui. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, essa instituição de ensino que desde 1992 está plantada aqui na região sul capixaba, leste da zona da Mata Mineira, com o objetivo de estudar a Palavra de Deus. Nós estamos com um curso de teologia em todos os níveis, mas na verdade não é bem teologia, né? É bibliologia. E aproveito para apresentar a vocês a Bíblia aqui de estudo de John Wesley. Essa Bíblia vem na versão da Nova Almeida Atualizada, revisão que foi feita da Almeida Antiga Atualizada. Muito interessante. Wesley, fundador, junto com o irmão João e Charles Wesley, fundadores do Metodismo, né? Metodista, Igreja Metodista. Nós estamos no curso de intermediário. E a nossa matéria aqui é a matéria chamada Línguas Bíblicas. Eu sou o professor Ilmar Satemeric Kaiser, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas, na cadeira de Geografia e Sociologia, titular da cadeira. E estamos aqui no Centro de CCBB desde 92, ministrando várias matérias. E o estudo da língua, vamos começar pela língua hebraica. Vamos começar pelo hebraico. O hebraico é a língua do Velho Testamento. A Bíblia, com seus 929 capítulos do Velho Testamento, grande parte deles, uma muito pequenininha parte, foi escrita em aramaico. Aramaico é a língua de Arã. Arã é a Síria, né? É o siríaco. E o Novo Testamento em grego. Grego não esse grego de hoje moderno, né? É o grego koiné, grego comum da época de Alexandre o Grande, quando houve a expansão do Império Greco-Macedônico. O hebraico também, evidentemente, passou por várias fases, né? Não é o hebraico que nós temos hoje, falado em Israel, mais ou menos 9 milhões de pessoas no mundo, é uma língua falada por 9 milhões de pessoas no mundo. Ele não é o hebraico daquele tempo. Naquele tempo nós tínhamos um hebraico mais castiço, falado nas sinagogas do Novo Testamento, com o aramaico expandido na rua. Lembrando que o aramaico é a língua que o povo judeu trouxe da Babilônia, o caldaico, né? Quando eles foram para lá, ficaram 70 anos, quando voltaram, trouxeram o aramaico. Então, na rua se falava o aramaico. Como no tempo do Novo Testamento a Palestina era dominada pelos romanos, falava o latim. E como tinha influência da cultura grega, falava-se o grego. E nas sinagogas falava-se o hebraico. Então, Jesus era um poliglota, né? Então, a língua semita, porque vem de Sem, né? A linhagem de Sem, após o dilúvio, nós temos Sem, Arfaxade, Selá, Peleg, e Serug, Naor, Terá, Abraão. Depois Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Então, a língua é chamada semítica. A gente não encontra a palavra hebraico na Bíblia assim, língua hebraica, né? Quando aparece, se fala em língua de Canaã, ou então judaico. A gente encontra lá em Isaías 19, 18, a língua de Canaã, e judaico a gente encontra em Isaías 36, Neemias 13, 2 Reis 18, 2 Crônicas 32. Principalmente naquele episódio de Senaqueribe, quando mandou Rabsaqué lá anunciar para eles o cerco de Jerusalém, depois que ele havia derrubado o Império do Norte no ano de 722. E também nós encontramos referências a judaico, no tempo de Neemias, quando o povo havia se misturado com os samaritanos, né? No tempo do exílio, quando ele retorna para fazer as suas construções, constrói o muro em 52 dias. Também muitos tinham se misturado e falavam outras línguas que não judaico. José, o grande historiador José, que viveu nos dias de Jesus, menciona como a língua dos hebreus. Vamos fazer um apanhado histórico, então, para entender um pouquinho dessas noções, antes de passarmos para a prática. São 3 grupos principais da língua semítica. Nós temos o grupo que fica mais ao nordeste, então partindo aqui do centro de Israel, o nordeste é o norte com o oriente, com o leste. Então nós temos o acádico, o assírio e o babilônico. Essas 3 línguas faladas naquele canto ali nordeste. Para o noroeste, que é o norte com o oeste, nós temos o hebraico, o aramaico, o siríaco, o garítico, o fenício, o canaanita, moabita, edomita, púnico e nabateu. Sendo que dessas aqui, a principal delas é o aramaico e o hebraico, né? E para o sul meridional, nós temos o árabe, o etíope, o sabeu e o mineu.
Dessas aqui, o árabe é a língua desse grupo semítico mais falada no mundo odierno. São 150 milhões de pessoas hoje que falam no mundo a língua árabe. O hebraico é mais ou menos 9 milhões de pessoas, grande parte delas em Israel, mas também pelo mundo afora. Os períodos históricos da língua hebraica são os seguintes. Primeiro período arcaico, né, chamado do século 13 ao século 10. Esse período é o período antigo, né? Depois tem o pré-exílico, antes do povo ir para o primeiro exílio em 722. É chamado também período clássico, vai do século 10 ao século 7. As datas são antes de Cristo, por isso estamos regredindo, né? Tem depois o período tardio ou pós-exílico, depois que eles estiverem em Babilônia. Então nós temos do século 7 ao século 2. Lembrando que o hebraico bíblico engloba essas três fases aí, do paleo-hebraico até o hebraico tardio. Os livros que foram escritos do Velho Testamento, os 39 livros, estão situados nesse período aí. E ainda havia também, dentro do hebraico bíblico, o dialeto. Nós tínhamos o dialeto nortista, de Samaria, Galileia, e o sulista de Judá. Depois temos o hebraico descoberto nos rolos das cavernas de Qumran. Esse hebraico é do século II a.C. até o século II após Cristo. Os manuscritos que foram encontrados ali, mais ou menos cerca de 200 manuscritos do Mar Morto, né? Eles são do ano 150 a.C. até o ano 150 depois, na era cristã, no caso. Para falar sobre, mostrar um exemplo de dialeto, a gente encontra aquele caso de Juízes 12:6, que é o caso do Shibolete e o Sibolete, entre os efraimitas e os gileaditas, né? Temos depois do hebraico das cavernas de Qumran, o hebraico rabínico, talmúdico, dos comentários da Bíblia, né? A Mishnah, do Rabinato e o Talmud. Esse vai do século II até o século X, na era cristã. Depois temos o hebraico medieval, que é do século X ao XV, e o hebraico moderno, do século XVIII ao século XXI. Como eu disse, nos rolos da caverna de Qumran, em cerca de mais ou menos 200, a gente encontra mais de 180 que são quadráticos. Os primeiros manuscritos apresentam o hebraico paleo-hebraico, bastante diferente, mais equiparado com as escritas cuneiformes da Suméria. Depois eles fizeram os caracteres mais quadráticos, daí chamado hebraico quadrático. Os nomes já falei, os nomes principais. Vamos agora às principais características desse hebraico bíblico, né? A primeira delas é que ele é escrito da direita para a esquerda, né? Desses todos, nós temos esses ramos, esses três grupos aqui das línguas semíticas, somente escrito, né, como nós escrevemos normalmente daqui para lá, da esquerda para a direita, é o acádico, o da Etiópia, que são esses dois que são escritos da normal, como a gente escreve hoje aqui, né? Daqui da esquerda para a direita. Então nós temos o acádico e o etíope. Então, primeira característica, escrito da direita para a esquerda. Segunda coisa importante é que geralmente são três, a raiz são sempre três consoantes, a triconsonantal. São 22 letras, sendo que duas têm o mesmo som e duas têm com o mesmo som e outras duas sem som. O Aleph e o Ain não tem som algum, né? Uma língua que tem apenas 7.700 e poucos vocábulos, 7.700 mais ou menos quase 8.000 vocábulos. Você veja bem como a língua é pobre, né? Que o português tem 400.000 vocábulos. Então, desses quase 8.000, um quarto, 2.000 mais ou menos, só aparece uma única ocorrência na Bíblia, usado o nome de rapax legomenum. Quando alguma palavra ocorre uma vez no texto bíblico, ela leva esse nome latino, né, de rapax legomenum, que ocorre uma vez só. Sendo que a maioria dessas palavras que ocorrem uma vez só está no livro de Jó, Cantares, Isaías, Provérbios, Naum, Lamentações e Abacuque. Outra coisa interessante no hebraico, que tem 7 construções verbais. Enquanto nós temos aqui uma infinitividade, né? Infinitividade de tempos verbais, perfeito mais que perfeito, futuro do pretérito, pretérito mais que pretérito, presente, futuro. Lá não, nós só temos 7 construções verbais, enquanto as demais línguas às vezes chegam até 14 construções verbais.
E outra coisa interessante do verbo hebraico é que não apresenta muito esse aspecto passado, presente e futuro, como nós temos aqui, né? Pretérito, passado, presente e futuro. E a maioria das ações lá, elas se detém no aspecto da ação. Ou fez ou não fez. É perfeito ou imperfeito. Outra coisa importante é que o verbo vem antes do sujeito. O padrão é respondeu a mulher e não a mulher respondeu. O verbo sempre vem antes. A maioria das orações são coordenadas e não são subordinadas. Então usa muito conectivo e, né? Vav, chamado vav. Não tem muitos adjetivos e poucos também pronomes possessivos, mas tem muitos advérbios. A gente encontra poucos adjetivos na morfologia hebraica. Você tem muito verbo, muito substantivo e tem pouquíssimos adjetivos, pronomes pessoais. Sendo que os pronomes pessoais, ani, ata, ati, hu, hi, anahnu, atem, aten, hem e hen, são mais coligados com as palavras. O pronome já vem sufixado ou prefixado na palavra. Então, você pega a palavra sus, cavalo, suzi, meu cavalo. Poucas palavras compostas, não tem verbo ter, tem verbo ser, mas ter não tem. E não tem vogais. As vogais foram colocadas lá pelo século X, na era cristã, pelos maçoretas, para não se perder o som da língua. Não tem a E, I, O, U, né? O grego tem 7 vogais. Os judeus aqui, quem criou o sistema de vogais, que é os maçoretas, e teve 3 escolas principais, a escola babilônica, palestínica e de Tiberíades, e a que predominou foi a escola tiberiense de Arão Ben Asher. No século 8 ao século X tem 10 vogais, tem A, E, I, O, U, I, O, E, I, O, U, é aberto e fechado. Então, a maioria dos vocábulos são acentuação oxítona e paroxítona. Então, são essas as principais noções de hebraico antes de nós entrarmos propriamente nas letras e no Aleph Beit, né? Não é nem alfabeto, é Aleph Beit. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.